A seguir, IIGD Irajá. Porque a verdade é essa: as cordas da sutileza de Satanás. Você sabia? Cordas sutis. Distrai a pessoa se distrai, se atrapalha, se embaraça, mas ela não percebe. Mas sabe por quê, irmãos? Vamos à realidade, com toda sinceridade. Porque o amor a Cristo ainda não chegou. Ele ainda não cresceu. Porque as coisas do mundo ainda têm mais valor do que as coisas de Deus. Prioridades. Quando a prioridade é realmente agradar a Deus, é estar diante de Deus, é servir a Deus, quando essa é a prioridade, pode ter certeza absoluta, caiu no agrado de Deus. Tem uma repreensão que Deus dá a um rei, tem uma repreensão que Deus deu a um rei, um dos reis de Israel, onde tem na primeira parte um grande alerta para todos nós contemplarmos que os olhos de Deus estão sempre procurando pessoas, porque Ele quer todo mundo com Ele. Deus não tem prazer nenhum, irmãos, em que a pessoa viva largada nesse mundo, atingida pelo diabo, de jeito nenhum. Na carta de Tiago, o Espírito Santo diz que tem ciúmes do seu povo. Ou seja, eu não quero vocês contra os deuses, eu não quero vocês envolvidos com o mundo. Por quê? Deus quer o seu povo junto dele. Claro que Ele sabe que nós temos a nossa vida material, mas Ele quer fazer parte dessa vida. Pois é na matéria que o diabo procura tocar. É na carne que ele procura, que ele joga as doenças. Quando ele não consegue atingir o espírito, muitas vezes ele consegue com as doenças emocionais. A depressão, o pânico, e vai por aí. Doenças mentais. Quantas pessoas, muita gente pensa que todas as pessoas que param no sanatório, né, e que isso tudo vem de cadeia familiar, de árvore genealógica, de hereditariedade, param. Uma mãe me procurou há muitos anos atrás, desesperada. O filho tinha surtado, ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha aberto uma Bíblia. Pessoa que vivia só a vida material. Tipo, sou cética, não acredito em nada, não acredito em nada, não acredito em nada, eu acredito em mim, eu acredito na cultura, eu acredito no dinheiro, porque ele compra, porque ele resolve. E assim criou os filhos. E o rapaz, na faculdade, no segundo período de direito, teve uma manifestação satânica violentíssima, mas para todo mundo ele surtou, só surtou. Saiu batendo com a cabeça nas paredes e queria socar todo mundo, e foram muitos alunos e professores para segurar o rapaz. E o rapaz foi levado para o sanatório e lá foi diagnosticado. Sanatório Pedro II, pertinho da igreja, estava ali na Piedade. E o rapaz recebeu o diagnóstico de paciente psicótico, com a gravidade dos surtos. Paciente psicótico posso te dar o laudo direitinho, daqui a pouco eu vou lembrar disso. Ele teve surto psicótico agudo, ou seja, um pico de loucura. E depois voltava ao normal e depois dava outro pico. Ou seja, saía quebrando tudo e querendo bater em todo mundo. Ou seja, o capeta entrou no corpo e manifestava e tal. As pessoas não sabem quais são as portas pelas quais Satanás entra num ser humano. E muitos cristãos não se importam em aprender para libertar a sua família. Às vezes nem as pessoas, alguns andam pelas igrejas, principalmente que andam de igreja em igreja, muitas vezes nem libertos são. E tem gente que é assim, infelizmente. Bom, e aí esse caso chegou às minhas mãos como uma vizinha membro da igreja, com muita luta, né? Vinha tentando falar de Jesus para essa vizinha, que é uma vizinha muito querida e tal. E ela, como disse, cética e não dava atenção e até, né, descartava. Mas diante do quadro desesperador,
ela parou e ouviu. E por incrível que pareça, abriu o coração. E foi assim que essa senhora chegou à nossa igreja muito desesperada. Nunca tinha havido um caso desses em família. E ela me apresentou o caso. O que se faz num caso desse? A primeira coisa é orar a Deus e buscar a causa. Ali, obviamente, está bem claro. Ninguém crê em Deus, ninguém tem nada de Jesus e tudo é natural, tudo é carne, tudo é olho físico, tudo é a cultura, tudo é o dinheiro, enfim. Mas eu senti no coração de dar uma orientação àquela mãe, como base, né, obviamente, levá-la a Cristo, que também não foi fácil, assim, né, para se entregar de imediato. Mas vamos começar pela palavra, né, a palavra de quem meu filho beija, minha boca doce, e foi por ali que eu comecei a orar no seu filho. E a palavra tem promessa de bênçãos para os filhos, mas os pais, obviamente, têm que pertencer a Cristo, porque se eu quero ministrar a bênção de Deus sobre meu filho, eu tenho que ter uma comunhão com Deus, eu tenho que estar junto dele, enfim. E fui, e chegou um momento em que deu para abrir e fomos buscar a causa principal desse estado. Esse rapaz, ele era muito chegado, ele era roqueiro, mas de rock pesado, violentíssimo, aquele rock de killer, assassino, e aquela coisa de ir para determinados shows de rock, vestido a rigor, com aquela coisa tudo preta, tudo com aquela coisa de onde tem aquele sangue, enfim. E esse rapaz, ele tinha no quarto dele mais de 1000, naquele tempo, era aquele vinilzão, não era CD, muito menos pendrive, era aquele vinilzão. E ele tinha mais de 1000, cerca de 1200 discos daquele, quase todos ligados a rock. Os que não eram de rock eram de músicas agitadas. Então o rapaz, ele só tinha turbulência dentro dele, muita agitação. E foi quando eu mostrei para a mãe e falei, olha, nós temos muitas portas no nosso corpo. E quando o demônio encontra uma porta aberta e Jesus não está ali, ele invade. Mesmo não encontrando a porta aberta, ele arromba, porque ele não respeita ninguém. Ele respeita Jesus. Claro que ele não pode sair entrando em todo mundo, mas a música é uma porta muito grande, porque a música, ela mexe com as emoções. Se é uma música melancólica, nostálgica, que leva a pessoa a lembrar de momentos que viveu ou vivenciou, de muita angústia, de muitas tristezas, que deixaram marcas, aquilo ali é uma porta. E ela entendeu. E conseguiu, através dela, foi possível o filho ficar liberto, sair do sanatório, teve alta para fazer acompanhamento ambulatorial, porque a ciência médica, psiquiátrica não entende que uma cura pode acontecer num piscar de olhos por Jesus. E ele ficou preso a esse tratamento ambulatorial. Bom, mas o que aconteceu ali? Enquanto ela dizia que era cética, ela estava enganada pelo diabo o tempo todo. Até aí, paciência, ela não conhecia Jesus. Agora, pessoas que conhecem a Jesus, irmãos, se a pessoa não dá atenção quando a palavra de Deus fala, ou quando o Espírito de Deus fala ao coração, como no caso, por exemplo, de determinados gostos. Se a pessoa tem um certo gosto, um certo prazer num tipo de vestimenta que não é aquilo que vai agradar a Deus, que não é santificação. Mas a pessoa não quer saber, ela quer saber da sua satisfação. Às vezes é os lugares que frequenta. O povo que estava no deserto, a olhos humanos, a olhos naturais, parecia que eles estavam certos, porque chega uma hora, falta água.
Chega uma hora, faltou pão. Logo no início, cadê o pão? Aí Deus mandou o maná. Daqui a pouco, queremos carne, não tem carne. Tá bom. Seria tudo muito rápido, irmãos. Eles passariam. Deus não atrasa as bênçãos dele. Às vezes o cristão é que se atrasa. O cristão se atrasa. Você vê, enquanto essa mãe, esse filho, viveram só para as coisas naturais, e o filho está envolvido com coisas do diabo sem saber, aquele jovem de que acabei de falar, ele estava totalmente dominado por Satanás, pelo tipo de música que eu ouvia. Como ele ficaria liberto se ele não abrisse mão daquele prazer? Nunca ia ficar liberto. Claro que a princípio foi a fé da mãe, mas ficou preso a um tratamento ambulatorial, ou seja, paciente psiquiátrico. E ele aceitou Jesus? Não sei. Eu saí de lá para o outro lado da piedade. Ela saiu da igreja também, eu soube que foi para outra denominação, principalmente disse que ia para uma igreja tradicional. Que me perdoe, irmão, mas século 21, tradição, sem o fogo do Espírito de Deus, complicado. Complicado. Mas enfim. Mas ela conseguiu tirá-lo do hospital, não saía. Ele dava surtos constantes, um atrás do outro. Ficava um tempinho bom, daqui a pouco tudo de novo. Ou seja, vivia mais manifestado do que lúcido. Um rapaz que nunca tinha tido nada. Onde ele colocava o coração? Naquilo. Onde o povo do deserto tinha o coração? Lá no passado. Nas coisas que eles tiveram e que por um período pequeno eles não tinham. Período, seria só período de passagem, só isso. Enquanto a pessoa não entender bem a palavra de Deus, ela está nessa passagem, irmãos. Ela pode ter um deserto ou outro e não vai ter o que ela tinha no mundo em termos de pecado. Isso tem que esquecer, deixar para trás. E agora é olhar para frente, olhar para Jesus. O problema de muita gente é esse, irmãos, que as pessoas entram nas igrejas, querem suas bênçãos materiais, mas não procuram ver o que agrada a Deus. O que agrada a Deus, ou o que está aborrecendo a Deus. E a pessoa está aborrecendo a Deus, aborrecendo e está lá, Deus quer a minha bênção, Deus porque está escrito, Deus porque é assim, e Satanás sai daqui, capeta sai daqui, e está amarrado não sei das quantas. Para. Deus disse que para cada ano de murmuração que eles tiveram, para cada dia que eles murmuraram, seria 1 ano de correção. 1 ano por um dia. Murmurou um dia, murmurou. Passou aquele dia murmurando. Ah, é? Tudo bem. 1 ano de atraso. Por 1 ano, retiro minha mão, retiro a direção. Ficavam perdidos lá. Que isso, pastora? Vai comigo em Números. Capítulo 14. Números capítulo 14. Lê comigo o versículo, vamos do 34. 34. Quem lê comigo? 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Esse é o ponto. Olha só. Gente, irmãos, eles eram a menina dos olhos de Deus. Eles eram a menina dos olhos de Deus. Coisa séria. Deus disse para eles, logo após ter os tirado do Egito, Deus disse, vou parafrasear, vocês são minha propriedade particular. Ou seja, vocês são meus. Comprei, resgatei vocês, tirei, vocês são minha propriedade. Desse jeito. Mas vocês vão viver de modo diferente. Vocês são meu povo, vocês vão me ouvir. Vocês vão me ouvir.
O grande segredo seria esse, irmãos. Seria o ouvir. No caso deles, era o Moisés. Às vezes um cristão que tem um bom entendimento tenta dar uma ajudinha a outro cristão e diz: irmão, você está errando nisso. Às vezes num palavreado, que está até dando lugar para maldições. Aí a pessoa vem e diz: se eu fosse você, não falava mais essa palavra. E tem gente que fica brava, gente. Tem gente que fica brava. Lá vem vocês. Com vocês, tudo é na Bíblia, tudo é na Bíblia. É aí que as pessoas se quebram. É aí que as pessoas se arrebentam. Infelizmente. Foi o que o apóstolo Paulo disse ao povo de Corinto. Eu temo que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, de alguma forma vem enganar vocês também. Foi exatamente isso. Estão vendo aqui, olha, por um dia de murmuração, 1 ano de correção. Ele disse, cada dia vai corresponder a 1 ano. Vocês já pararam para pensar? Foram 40 dias que eles ficaram lá dentro da terra de Canaã, espiando a terra, observando a terra que Deus já tinha dado para eles. Os povos habitantes da terra teriam de ser arrancados dali? Sim, com certeza. Sabe qual é a figura disso? Quando o cristão se converte e vê que o diabo está tomando conta do seu território. Espíritos de enfermidade dominando, acabando com a saúde. Vamos lá. De repente, brigas e brigas no casamento, no lugar da paz, da harmonia e da comunhão. Então é hora de botar esses inimigos para fora. Mas tudo Deus orientava, mas só que eles não ouviam. Eles não davam ouvidos, irmãos. A forma como o cristão ouve. Tem gente que participa de um culto no domingo. Na segunda-feira, se você perguntar, ele nem lembra o que foi falado. Ele vai ter que ir em casa ver a anotação dele, que está dentro da Bíblia. Está lá uma folhinha de papel, ou o seu caderninho, está lá. Eu anotei. Mas não lembra nem do assunto. Mas nem do assunto você lembra. Foi contra as murmurações. Pronto, já tem um alerta ali. Opa, eu vou vigiar. Foi contra o estilo de vida, que se vivia. Então agora é outro estilo. Então isso me faz lembrar de uma palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já fica ligado. Já sabe o tipo de vida que levou e sabe onde o diabo vai fazer as ofertas. Satanás, ele faz as ofertas dele, irmãos, onde a pessoa tinha prazer, principalmente. Onde a pessoa tinha prazer. Mas a gente pouco se importa com isso, com tanto que esteja, com a barriguinha cheia, desfrutando de todo conforto, com muito dinheirinho no bolso, com uma conta bancária assim alta e tal. Tem gente que só se importa com isso. E esquece que Deus disse, eu vou te acrescentar isso. Fica tranquilo que isso aí eu acrescento. A questão é, busca o reino primeiro. Busca conhecer esse rei. Busca conhecer esse Jesus. Então, irmãos, não foi uma brincadeira. 40 anos desperdiçados. 40 anos jogados fora. E a pessoa se converte e diz, minha vida não muda, as minhas bênçãos não chegam. Então, vamos aqui ao que Deus falou logo após o seu povo ter atravessado o Mar Vermelho. Ou seja, agora tudo é novo. No lugar do ódio tem o amor. No lugar, estou parafraseando. Ou seja, vocês são meu povo. Vamos em Êxodo, capítulo 19. O título diz assim. Vamos juntos no título? Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.